E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão, a de número 21, tá? Pessoal, antes de resolver de fato a questão, eu quero agradecer aqui a dois colegas, tá? Um é o professor Alírio, que quando fui fazer essa questão, eu encontrei a letra E e eu sabia que tinha algo errado, só que eu não estava conseguindo ajustar o resultado. E aí eu postei um grupo de professores que a gente tem, né, da rede estadual, e o professor Alírio, foi meu colega até de faculdade, ele conseguiu me mostrar ali onde é que estava o erro, tá? Então eu vou resolver essa questão por dois caminhos, e um desses caminhos é do professor Alírio, tá? Foi ele quem sugeriu. E no outro caminho que eu tinha feito e achado a letra E, que eu precisava ajustar, foi um professor chamado Paulo. Eu não sei de onde ele é, porque foi em outro grupo. Eu sei que o DDD é 79, tá? Mas eu não sei nem de onde ele é. Mas aí eu quero deixar registrado aí a ajuda dos dois colegas, porque eu fiquei um pouco confuso. Quando chegar no momento onde eu fiquei confuso, eu vou explicar para vocês, tá? Mas eu vou responder essa questão por dois caminhos diferentes. Primeiro eu vou fazer o que eu acho que a maioria dos estudantes faria, que foi a resolução que eu pensei inicialmente, e depois o professor Paulo me ajudou no final. Depois eu vou fazer a resolução do professor Alírio, que eu achei melhor, tá, do que a que eu tinha pensado. Então vamos lá, a questão diz assim. Betinho criou sua conta pessoal em um clube de leitores. Para isso, precisou inserir uma senha que tivesse exatamente 4 caracteres, podendo utilizar vogais, maiúsculas e minúsculas, e os algarismos 0 e 1. A alteração de uma vogal maiúscula pela sua versão minúscula e vice-versa, ou a mudança na ordem dos caracteres, sempre gera uma nova senha. A senha precisa ter, pelo menos, uma vogal maiúscula, uma minúscula e um algarismo. Então, a gente vê aqui a obrigatoriedade, né? A gente tem pelo menos uma vogal maiúscula, uma minúscula e um algarismo. E como a senha ela tem 4 caracteres, o que é que a gente já sabe, pessoal, de cabeça aqui, já de cara? Que o quarto caractere ele vai ser uma repetição de alguns anteriores. Então, 4 ele é uma vogal maiúscula, ou é uma vogal minúscula, ou é um algarismo. Então, vai haver uma repetição. E a pergunta é, quantas senhas distintas são possíveis com essas condições? Bem, geralmente, quando a gente vai resolver um problema de combinatória, a gente tem que pensar primeiro nas decisões que a gente precisa tomar, para depois das decisões a gente pensar nas possibilidades, tá? Bem, se você é a pessoa que precisa criar essa senha para poder fazer o login, quantas decisões você tem que tomar? Basicamente são 4, né? Que é você escolher o que é que você vai colocar em cada caractere, concorda? Aqui eu vou fazer uma ordem, mas não precisava ser nessa ordem, tá? Então eu vou dizer que a primeira vai ser uma vogal maiúscula, a segunda vai ser uma vogal minúscula, depois eu vou ter o algarismo, e aí depois eu vou ter um quarto dígito que pode ser qualquer um aqui, tá? Então, lá, de quantas maneiras, agora vamos para as possibilidades. De quantas maneiras eu posso escolher o meu primeiro caractere, que é uma vogal maiúscula? A gente tem da letra A até a letra U, né? Então, são 5 possibilidades. Aí eu vou colocar aqui de vermelho, 5 possibilidades. A vogal minúscula também tem 5 possibilidades. Os algarismos eu tenho 2 possibilidades. E aqui eu já sei que eu vou multiplicar, né? Princípio fundamental da contagem. E agora a pergunta é, quantas possibilidades eu tenho no final? Como aqui no final pode ser uma vogal maiúscula, uma vogal minúscula ou um algarismo, então a gente tem 5 mais 5 mais 2, são 12 possibilidades, tá? Se você fizer apenas este produto, 5 vezes 5 vezes 2 vezes 12, você vai encontrar aqui 600 possibilidades. Por que isso ainda não é a resposta? Por que não pode ser a letra A? Porque aqui eu estou esquecendo de uma coisa básica, tá? Para começar, que é o seguinte. Eu posso trocar a ordem. Quem disse que obrigatoriamente precisa o primeiro dígito ser uma vogal maiúscula? Concorda que não precisa? Por exemplo, do jeito que está aqui a minha senha, tá? É uma vogal maiúscula, vamos supor que eu escolhi a vogal A para o meu primeiro dígito. O Azão, tá? E aí o segundo dígito foi um Azinho, que é uma vogal minúscula. Aí o algarismo pode ser 0 ou 1. Vamos supor que eu escolhi o 0. E o último dígito pode ser qualquer uma das anteriores. Vamos supor que eu peguei uma vogal maiúscula, que foi a vogal Bzão. Pronto, isso daqui é uma senha. B não é vogal não, né? B é consoante. Pensei aqui na
no alfabeto. Então vai ser exam. Pronto. Agora ficou melhor. Se eu trocar a ordem aqui, concorda que vai mudar a senha? Então eu tenho que pensar que esses 4 dígitos eles podem permutar. Eles podem trocar a ordem. Então é por isso que eu preciso multiplicar esse resultado pela permutação dos 4 elementos. Então eu vou ter 4 fatorial maneiras de permutar. Quando eu fizer isso, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá 24, tá? Quando eu fizer 600 vezes 4 fatorial, aí eu vou achar 14.400. Ok? Eu tinha achado o mesmo resultado na minha resolução por um outro caminho um pouco maior, mas basicamente é isso. E aí você tem uma forte tendência agora de marcar a letra E. Mas por que agora esse 14.400, que parece tão certo, ele ainda está errado? Presta atenção, vai dar para entender por essa senha que eu fiz aqui embaixo, pessoal. A gente sabia já desde o início que eu fiz um padrão aqui para a gente poder pensar, né? Que seria vogal maiúsculo, minúsculo, algarismo e o último dígito. Esse último dígito aqui eu coloquei esse exão, concorda? Só que eu tenho para escolher ali 12 possibilidades. Então pode ser que ao invés de eu ter escolhido o exão, pensa nessa senha aqui, ó, eu tivesse escolhido não o exão, mas sim um azão. E aqui o que é que acontece? Todas as permutações que eu faço nesse primeiro exemplo aqui, que são as permutações de 4 elementos distintos, eu vou ter uma nova senha. Por isso que aqui eu tenho 4 fatorial, que foi o que eu multipliquei lá. Só que aqui eu não tenho 4 fatorial. Porque se eu trocar esse A com esse A, aqui vai continuar sendo a mesma senha. Então isso daqui envolve uma permutação por repetição. O que é que significa, pessoal? Que esse resultado, 14.400, ele é maior do que o que deveria ser o real, o correto. Porque existem permutações que eu faço que geram uma nova senha, mas existem permutações que não geram uma nova senha. E onde é que está o problema todinho? Nas repetições. Tá? O problema está nas letras que podem se repetir. E aí a gente tem mais de um caso para pensar nessas repetições. Eu tenho que conseguir contar essas repetições para poder subtraí-las dos 14.400. E foi aí que entrou a ideia do professor Paulo, tá? Que eu disse que eu não lembro, não sei de qual estado ele é. Então, vê só, o que foi que ele pensou? Ele disse assim, o primeiro caso que eu tenho que pensar aqui é que eu vou repetir a vogal maiúscula. Beleza? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Eu tenho 5 possibilidades para a primeira. Eu vou seguir o padrão que está lá em cima, tá, pessoal? Vogal maiúscula, minúscula, algarismo e último dígito. Então, eu vou ter 5. Aí, vogal minúscula também tenho 5. Algarismos eu tenho 2. E quando chegar no último dígito, já que eu vou repetir a vogal, então eu só tenho uma possibilidade para escolher no último dígito, que é repetir a vogal que eu utilizei no primeiro, tá claro? Por isso que aqui eu estou usando o número 1. Só que aqui, agora eu tenho que pensar nas possíveis, como é que eu posso dizer, permutações que eu posso fazer aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui eu escolhi azão, azinho, zero e azão. Pronto. Isso daqui é a senha. Só que agora eu tenho que permutar essas letras. Como o A está se repetindo, então vai ser uma permutação com repetição, né? A gente vai ter 4 elementos e 2 deles se repetem. Então isso que eu vou fazer de azul agora é a permutação por repetição, que seria 4 fatorial, porque são 4 elementos, e tem um que se repete 2 vezes. Então por isso que eu divido por 2 fatorial. E aí vamos fazer essa conta. A gente vai ter aqui 5 vezes 5, 25. Eu vou logo cortar. 2 fatorial é 2, né? Eu vou logo cortar esses 2 aqui de cima com esses 2 aqui de baixo, para facilitar um pouco. Então a gente vai ter 5 vezes 5, 25, vezes 4 fatorial, que é 24. Quando a gente fizer 25 vezes 24, vai dar 600. Esses 600 eu já tenho que retirar daqueles 400. Daqueles 14.400. Só que aí existe ainda um segundo caso, eu vou tirar no final, tá? Eu não sou obrigado a repetir a vogal maiúscula, concorda? Então pode ser que o dígito que eu vou repetir seja a vogal minúscula. E
E aí vai ser o mesmo raciocínio, porque eu vou ter ó, 5 para maiúscula, 5 para minúscula, 2 para o algarismo e apenas uma possibilidade para o último dígito, que é ser igual a vogal minúscula. E aí, assim como na anterior, eu tenho que levar em conta a permutação por repetição, porque eu tenho 4 elementos e 2 vão se repetir. O que é que isso significa? Que vai dar o mesmo resultado, né, pessoal? É a mesma conta, então aqui também vai dar 600. E agora, uma terceira possibilidade é eu repetir, não as vogais, mas eu vou repetir o algarismo. Então, como é que fica agora? Eu tenho 5 possibilidades para vogal maiúscula, vezes 5 para minúscula, vezes 2 para o algarismo. E agora, no último dígito, como eu vou repetir o algarismo, eu só tenho uma possibilidade. E aqui, novamente, eu vou ter 4 elementos que eu quero trocar a ordem, só que 2 deles são repetidos, que são justamente os algarismos, tá? E aí a gente vai ter a mesma conta anterior também. 5 vezes 5 vezes 2 vezes 1. Tá? Então aqui também vai dar 600. Bem, se a gente for agora analisar esses resultados, ó, esses 600 e esses 600, são valores que eu preciso retirar dos 14.400, que são justamente as repetições. Então é por isso que a nossa resposta final, vai ser 14.400 menos 1.800, que é 600 mais 600 mais 600. Isso daqui vai dar 12.600. Beleza? Então, a gente tem aqui como alternativa correta a letra D. Só que, como eu prometi para vocês, eu vou fazer uma segunda maneira de resolver o problema, que foi o que o meu amigo Alírio conseguiu. Ele pensou assim: bem, se o problema está nas repetições, então eu já vou dividir essa senha em 2 casos. O primeiro caso vai ser o seguinte: eu vou dizer que o quarto dígito ele é igual a algum dos anteriores. Então, o primeiro caso é dizer que o quarto dígito da minha senha é repetido. E note quando eu digo que ele é repetido, eu não estou dizendo se ele vai ser necessariamente uma vogal, uma maiúscula, minúscula ou um algarismo. Pode ser qualquer um. E o segundo caso que ele pensou, é que o quarto dígito é diferente. Ele é diferente dos 3 anteriores. Então, como foi que ele resolveu o problema de um jeito um pouco mais rápido? Ele pensou assim: aqui eu tenho que tomar 4 decisões, aqui eu também tenho que tomar 4 decisões. Aí vamos lá, aqui eu vou seguir o padrão, tá? Vogal maiúscula, vogal minúscula, algarismo, e aí eu vou deixar o último dígito para a gente pensar. Aqui, vogal maiúscula, vogal minúscula, algarismo, e assim também vamos pensar no último dígito. Aí vamos lá. De quantas maneiras eu posso escolher a vogal maiúscula? 5. Aqui também 5, aqui 2. Só que como eu estou dizendo que o último dígito ele vai ser repetido, então eu tenho quantas possibilidades para escolher? Ele pode ser igual à primeira vogal maiúscula, ou à vogal minúscula, ou ao algarismo. Como eu vou escolher uma vogal maiúscula, uma minúscula e um algarismo, então eu tenho 3 possibilidades para escolher aqui no meu último dígito, que é ser algum dos 3 anteriores. Então, aqui eu já vou estar contando esses que têm essas repetições, tá? Separadamente já. Então, aqui, quando eu fizer esse produto, eu vou ter aqui 5 vezes 2 são 10 e 5 vezes 3 são 15. Então, aqui a gente vai ter 15 vezes 10, que vai dar 150. Só que aqui, o que é que eu não posso esquecer? Que não é obrigado que o primeiro dígito seja uma vogal maiúscula. Pode ser que seja a vogal minúscula. Então, o que é que eu vou fazer? Permutar. Vou trocar a ordem desses elementos. Então, vai ser uma permutação de 4 elementos, por isso que já fica 4 fatorial, só que tem 2 repetidos, que é o último, mais alguém anterior. Eu não sei necessariamente qual deles, mas vai ser uma repetição. Então, tem 2 repetidos. E aí, fazendo essa conta, a gente vai ter aqui, ó, 150. Se eu dividir por 2, 2 fatorial é 2, né, pessoal? Já vai dar 75.
Então, a gente vai ter 75 vezes 4 fatorial, que é 24. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 75 vezes 24. 5 vezes 4 são 20, vai 2. 7 vezes 4, 28. Mais 2, 30. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 7 vezes 2, 14. Mais 1, que foi 15. Agora, 0, 0, 8, 1. Então, a gente vai ter aqui um total de 1.800 possibilidades, fazendo com que o último dígito seja igual a algum dos anteriores, tá? Então, eu separei um caso onde eu já conto essas repetições. E no segundo caso, não vai ter nenhuma repetição. Ou seja, são dois casos que se complementam, ok? No segundo caso, o que é que a gente tem? A vogal maiúscula tem 5 possibilidades, a minúscula 5 e o algarismo 2. Eu vou ter escolhido aqui uma vogal maiúscula, por exemplo, eu escolhi a vogal O. Uma vogal minúscula, vamos supor que foi Azinho. Um algarismo, vamos supor que foi o 1. E agora o que é que acontece no quarto dígito? Ele não pode ser nenhum dos 3 anteriores. Então, se eu tinha 12 possibilidades no total, porque são 5 vogais de cada, mais 2 algarismos, então desses 12 eu vou retirar 3, que são os 3 que eu usei anteriormente, que não precisam necessariamente ser esses, tá? Então, por isso que aqui no último eu vou ter 3 possibilidades, ou melhor, 3 a menos, né? Então, 12 menos 3, 9 possibilidades, tá? E agora a gente faz esse produto aqui. E assim como na anterior, eu tenho que levar em conta que eu posso mudar a ordem dos elementos aqui. Não precisa que o primeiro dígito seja uma vogal maiúscula. Só que nesse caso aqui, pessoal, eu não tenho repetição nenhuma. Eu já tenho certeza que o último dígito ele vai ser diferente dos anteriores, porque eu já subtraí 3, por isso que ficou 9, né? Quando eu fiz 12 menos 3, ficou 9. Então, esse 9, essas 9 possibilidades que eu tenho não são iguais a nenhuma das anteriores. Então, por isso que aqui é uma permutação simples. Então, basta multiplicar por 4 fatorial diretamente. Não vai ter que dividir por nada aqui, tá? Porque são 4 elementos que eu quero mudar a ordem e todos eles são distintos entre si, tá? Então, vamos fazer essa conta. 5 vezes 2 são 10. E 5 vezes 9 são 45. Quando eu fizer 45 vezes 10, vai dar 450. Só que isso eu ainda tenho que multiplicar por 4 fatorial. E 4 fatorial é 24, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó. 45 vezes 24, depois eu acrescento o 0 no final, tá? 5 vezes 4, 20, vai 2. 4 vezes 4, 16. E aí com 2 fica 18. 5 vezes 2, 10, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1 que foi 9. E aí a gente soma tudo. 0, 8 e 10. Aí lembra que eu tenho que acrescentar um 0, porque era 450, né, pessoal? Então aqui vai dar 10.800. Então agora o que é que eu faço com esses dois resultados? Eu vou simplesmente somá-los. Porque ou nessa senha eu tenho dígitos repetidos, ou nessa senha eu não tenho dígitos repetidos. Quando eu fizer 10.800 mais 1.800, eu vou encontrar 12.600. Então, esse caminho aqui ele é melhor, porque você não tem que fazer uma conta para depois ir subtraindo os casos que você contou a mais. Você vai contar já separadamente, sem haver nenhum tipo de inconsistência para que você tenha que tirar depois. É simplesmente somar, tá? Então, tem esses dois métodos, né? O segundo e o primeiro. O primeiro, eu acho que muita gente iria querer pensar mais ou menos por ele, mas é mais difícil. O segundo é mais difícil de pensar, mas se você conseguir pensar nisso, é mais fácil de reproduzir, tá? Então, fica aí, pessoal, as duas resoluções para vocês, tá? E se ficar alguma dúvida, você pode postar nos comentários, beleza? Então, valeu e até a próxima questão. Um abraço.